Graças a Deus, igreja, amém? Quem está feliz com Jesus nessa noite? Amém? Glória a Deus, tempo precioso, né, querido? Mais um domingo especial que o Senhor preparou para nós, mais uma noite onde nós vamos partilhar da mesa do Senhor, desse tempo tão precioso que é a ceia do Senhor para nós. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa noite através de uma palavra. Hoje, no dia 8/6, nós comemoramos o Dia do Pastor. Aline, olha lá, o Dia do Pastor. O Belinho preparou esse post para nós. E eu quero conversar com vocês hoje sobre o ser pastor. Para muita gente, o ser pastor é muita coisa. Mas o que representa para nós, o que representa para o pastor Fábio ser um pastor? O que representa na palavra de Deus, o que o Senhor Jesus falou e nos ensinou através do seu pastoreado? O que a Bíblia nos mostra, nos revela, desde o Antigo Testamento, desde Gênesis até Apocalipse, sobre o que é ser um pastor, ou sobre o que é ser uma ovelha. Só existe pastor porque existe ovelha. Amém? E só existe ovelha porque existe pastor. Parece óbvio e simples, mas não existe pastor sem ovelha. E não existe ovelha sem pastor. Se é ovelha, tem um pastor. E se é pastor, esse pastor, ele cuida de ovelhas. É assim, querido, desde a fundação do mundo. É assim desde lá de Gênesis, no começo de tudo. E você vai ver ao longo comigo dessa mensagem, você vai perceber como Deus ele é perfeito. Como Deus ele é maravilhoso quando ele nos ensina a respeito do pastoreado. Amém? Abre sua Bíblia comigo lá no Evangelho de João, no capítulo de número 10. Eu quero ler alguns versículos com você aqui. Hoje eu vou ler numa outra versão aqui, Aline. Deixa eu abrir aqui para ver qual que é a minha, que está salvo. Hoje eu vou ler na RM, na revista, na Almeida Revista. Aí tem, acho que é... Tem RM aí? A R. Vai colocar aqui para nós. Evangelho de João, capítulo de número 10. Ô Dan, se você puder colocar a música para mim de fundo, fazendo um favor, eu agradeço. Evangelho de João, capítulo de número 10. Obrigado, Chico. Verso de número 1. A epígrafe do texto aqui diz: Jesus, o pastor verdadeiro. Ou Jesus, o bom pastor. Amém? João 10, verso 1 diz assim: em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobre outra parte, esse é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus propôs-lhes uma parábola, mas eles não entenderam o que ele lhe dizia. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa noite tão especial, Pai, tão sobrenatural que o Senhor preparou para nós. Obrigado porque todas as vezes que nós nos reunimos como igreja, Pai, não é algo natural, Senhor. Não é algo comum, Senhor. Obrigado porque essa é uma certeza que nós temos no nosso coração, Pai. Nós não estamos em um lugar comum. Nós não estamos em uma reunião comum, Senhor. Nós estamos na reunião dos santos, Senhor. Nós estamos reunidos aqui como noiva do Senhor nessa noite, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Ela é tão linda, Pai. Ela é tão gloriosa. Ela é tão maravilhosa, Senhor. Nesse momento nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos por essa palavra viva, Senhor. Por essa palavra transformadora, inspiradora, Pai.
Essa palavra que é a verdade para nós, Pai. Essa palavra que é o prumo da nossa vida. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos de nos reunir como igreja de Jesus Cristo na cidade de Paranavaí, Pai, e poder compartilhar da Tua palavra. Fala conosco nesse momento. Fala a cada coração aqui, Senhor, muito além, Senhor, daquilo que eu possa comunicar, muito além daquilo que eu possa falar, muito além da minha capacidade pessoal, Senhor. Fala conosco, Pai, fala com cada um aqui de uma forma personalizada, Pai. Que nós não saiamos daqui, Senhor, sem ser tocados pelo Senhor, Pai. Nós abrimos o nosso coração nesse momento, doce e amado Espírito Santo. E eu te peço, por favor, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Queridos, aqui no Evangelho de João, Jesus está dizendo, e é interessante porque quando a palavra de Deus enfatiza algo, e quando nós olhamos para a palavra de Deus aqui, segundo escreveu o João, ele começa dizendo, em verdade vos digo. Todas as vezes que você ouvir essas palavras na Bíblia, todas as vezes que você ver e ouvir alguém ou Jesus enfatizando algo, é porque aquilo é importante. Todas as vezes que Jesus disse em verdade vos digo, Jesus estava querendo enfatizar algo que era muito, muito importante e que ele iria falar. Ele começa aqui, João começa a relatar, Jesus diz que ele é o verdadeiro pastor, Jesus diz que ele é o bom pastor. E Jesus, ele dá um mapa aqui do que é ser o bom pastor. Ele fala que aquele que entra pela porta é o verdadeiro pastor. E é interessante como Jesus, ele fala que o bom pastor, ou aquele que é o verdadeiro pastor, as suas ovelhas, elas ouvem a sua voz. E elas seguem o seu pastor. Você já viu algum vídeo na internet de um pastor de ovelhas chamando as suas ovelhas? Se você não viu, quando você chegar na sua casa, digita lá no Google, vídeos de pastores de ovelhas. E tem alguns vídeos bem interessantes. Num desses vídeos, algum grupo de pessoas, eles vão até um rebanho de ovelhas. E essas ovelhas, elas estão pastando no pasto. E aquelas pessoas começam a chamar as ovelhas. E vai o primeiro, e chama, e grita, e as ovelhas, elas não se mexem. E vai o segundo, da mesma forma. E vai o terceiro, faz uns barulhos engraçados, e as ovelhas, elas não se mexem. Até que, em seguida, vai o pastor daquelas ovelhas. E o pastor daquelas ovelhas, quando ele chama aquelas ovelhas, quando aquelas ovelhas, elas escutam a voz do seu pastor, elas dão meia volta e elas voltam para o aprisco. É muito interessante essa analogia daquilo que Jesus estava falando. É muito interessante aquilo que a Bíblia nos ensina sobre ouvir a voz de Jesus e ser ovelha de Jesus. Aqui no Evangelho de João, Jesus, ele fala sobre esse bom pastor. E é interessante nós entendermos e aplicarmos isso na nossa vida. Porque as ovelhas, elas não ouvem, elas não escutam uma, duas, três vozes. Elas ouvem e obedecem a voz de um pastor. Quando nós olhamos, querido, para a palavra de Deus, Jeremias capítulo de número 3 e verso de número 15, vai falar também a respeito de ser pastor. O livro do profeta Jeremias, capítulo de número 15, capítulo de número 3 e verso de número 15, diz assim: eu vos darei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. É Deus quem dá pastores para nós. Amém? Não fomos nós que escolhemos. Talvez você escolheu estar aqui, sim. Mas Deus nos escolheu e nos separou por um propósito. E aqui Deus está dizendo: eu vos darei pastores, não segundo os vossos corações, mas eu vos darei pastores segundo o meu coração. Pastor, querido, Deus, ele não dá pastor conforme a gente merece.
Deus não dá pastor porque nós somos bons. Deus não dá pastor porque nós somos bonitinhos ou não. Deus dá pastor segundo o coração dele. E ele diz aqui no profeta Jeremias que vos apacentarão com ciência e com inteligência. É Deus, querido, quem escolhe os nossos pastores. Posso ouvir um amém? Isso precisa ficar claro dentro do nosso coração. Isso precisa ser claro na nossa caminhada cristã. E a função pastoral, querido, não é uma função pastoral nova. Você sabia disso? A Bíblia, quando fala sobre pastores de ovelha, ela não fala a partir do Novo Testamento. Jesus, claro, que é o nosso pastor, que é o verdadeiro pastor, que é o bom pastor. Mas a função pastoral, ela vem muito antes de a Bíblia relatar a vida e a história do Senhor Jesus. Você sabia disso? É claro que ela não vem antes de Jesus, porque Jesus estava lá antes da fundação do mundo com o Pai. Mas os relatos sobre a vida de Jesus, a função pastoral, ela vem lá atrás. A função pastoral, querido, ela é primitiva. E ela começa a história com os dois filhos de Adão, Caim e Abel. A Bíblia relata e nos ensina que Caim, ele era agricultor e que Abel era pastor de ovelhas. E é interessante, nós não vamos nos ater nesse texto, mas a história de um pastor na Bíblia, a história de uma função pastoral, ela não termina com um final feliz. A história de uma função, talvez das primeiras, se não a primeira, as primeiras funções pastorais da Bíblia, ela começa e ela termina com um final triste. Ela termina com o pastor sendo assassinado pelo seu próprio irmão. Todos nós conhecemos a história de Caim e Abel. O ministério pastoral, querido, muitas vezes ele é solitário, mas também ele é gratificante. Muitas vezes ele é solitário, mas extremamente valioso para nós e principalmente para quem exerce esse chamado, esse ministério pastoral. É interessante nós percebermos isso, querido, na nossa vida. Hoje, glória a Deus por isso, nós temos uma revelação da parte do Senhor diferente do que se tinha há talvez 20, 30 anos atrás. Há um tempo atrás, querido, quem caminha mais tempo de igreja sabe, muitos pastores caminharam sozinhos durante anos de ministério. Hoje, glória a Deus, nós temos um entendimento que mesmo sendo pastores, nós precisamos ser ovelhas. Nós precisamos ser cuidados por alguém. E eu louvo a Deus, querido, pela vida dos nossos pastores, do meu pastor. Porque é extremamente necessário. E quando nós olhamos um pouquinho para trás, nós percebemos o quanto aqueles pastores há 15, 20 anos atrás caminharam sozinhos e talvez viveram momentos importantes da sua vida sozinhos, sem ter alguém para compartilhar, sem ter alguém para abrir o seu coração, sem ter alguém, às vezes, para ser direcionado para uma tomada de decisão. Ser pastor, querido, é importante, mas ter um pastor é extremamente importante para todos nós. Posso ouvir amém? A vida pastoral, querido, muitas vezes é ouvir a todos e, ao mesmo tempo, não ser ouvido por todos. Interessante porque nós pastores, as pessoas compartilham das suas vidas conosco. E é bom isso, porque há um princípio de Deus sobre aquilo que nós vivemos, sobre aquilo que nós falamos sobre igreja. É importante ser pastoreado, é importante ouvir as pessoas. E como é bom, querido, nós sentarmos num gabinete, nós sentarmos, às vezes, para um café, no dia a dia, ou nós nos encontrarmos com alguém ao longo do nosso dia e você ouvir as pessoas. Mas ser pastor é saber que nós vamos ouvir a todos, mas nem todos vão nos ouvir. E eu, particularmente, não tenho problema nenhum com isso, querido. Eu sei e tenho aprendido com o Senhor. E nós, pastores dessa casa, nós temos aprendido
com o Senhor sobre isso. Mas essa é uma das características de ser um pastor. Ser um pastor também, querido, é ter uma missão de compreender os defeitos de todos, mas às vezes não ter o seu próprio defeito compreendido. Nós vivemos, querido, nós compartilhamos de algo extremamente maravilhoso que é ser igreja do Senhor. Mas o ser igreja do Senhor é fazer parte de um grupo de pessoas imperfeitas. De pessoas que têm as suas falhas, que têm as suas imperfeições, que têm as suas dificuldades. Quando nós olhamos uns para os outros, nós precisamos perceber isso. Nós não precisamos nos esforçar para perceber os defeitos dos outros. Isso não se aplica somente a pastoreio, isso se aplica a relacionamento. Quando nós decidimos nos relacionar com alguém, seja num casamento, seja no namoro, seja no trabalho, seja na escola, seja no dia a dia, seja com o vizinho. Quando nós decidimos, querido, nos relacionar com alguém, nós percebemos as imperfeições uns dos outros. E ser pastor, querido, carrega isso, vem de bônus. Nós precisamos e nós sabemos das imperfeições de todos. E nós precisamos compreender a dificuldade que cada um tem. E nós precisamos amar as pessoas, amar as ovelhas com que nós pastoreamos. Só que às vezes, esse amor ele não é recíproco. Isso não nos faz melhor do que ninguém, isso também não nos faz pior do que ninguém. Só são características do pastoreio de pessoas. Ser pastor, querido, também é ser o colo, é ser um ombro amigo para muita gente. E às vezes não encontrar um. E glória a Deus, querido, porque isso tem mudado. Amém? Isso tem mudado. Quando nós olhamos para a vida dos pastores mais experientes, querido, de 20, de 30, às vezes até mais anos de ministério. Ao longo desses 5 anos de pastoreio aqui na comunidade Caminho Vivo e quase 7 anos de ministério pastoral, eu costumo falar que nós estamos gatinhando ainda no ministério pastoral. Muitas vezes nós nos assentamos com pastores com 20, com 30, até mais de 30 anos de ministério. E quando esses pastores começam a compartilhar dos seus corações, nós percebemos, querido, quanto nós vivemos e quanto nós somos privilegiados de viver nesse tempo, de Deus nos ter nos chamado nesse tempo para pastorear e para cuidar de pessoas. Eu consigo perceber isso, querido, que há 15, 20 anos atrás era muito mais difícil, era muito mais dolorido ser um pastor, ou carregar esse chamado, ou cumprir com o propósito de Deus de ser um pastor ou de ser uma pastora. É por isso, querido, que o autor de Hebreus, lá no capítulo 13, verso de número 7, ele diz: lembrai-vos dos vossos pastores. Algumas traduções vão dizer líderes, algumas traduções vão dizer guias, mas algumas traduções dizem: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. E é interessante como o autor de Hebreus, ele não somente fala para lembrar dos seus pastores, dos seus líderes, mas ele diz: imitem a fé deles. Porque, meu irmão, minha irmã, não dá para ser pastor sem fé. Não dá para ser pastor, não dá para ser cristão sem fé nessa terra. Enquanto tanta gente que ele tenta provar tanta coisa que a Bíblia já provou. Enquanto tantas pessoas têm se esforçado nesse tempo com argumentos, e às vezes até são bons argumentos, para descobrir algo que já foi descoberto quase 4, 5 mil anos atrás. Ser pastor, meu irmão, é um privilégio. Mas ao mesmo tempo, querido, é uma grande responsabilidade. As ovelhas, elas ouvem uma só voz. E é sobre essa voz que nós, pastores, vamos dar conta quando nós estivermos diante do Senhor. Às vezes nós vemos umas coisas muito estranhas nos dias de hoje.
alguns pastores diferentes, alguns tipos de igreja diferentes, algumas coisas que até nos causam uma revolta, infelizmente. Mas sabe aquilo que eu tenho dentro do meu coração, querido, é que um dia, quando eu, pastor Fábio, a pastora Tânia, falando a pastora Tânia, hoje ela não pôde estar conosco, está com a garganta bem inflamada, tomando um antibiótico lá e acredito que ela vai melhorar nos próximos dias. Mas aquilo que me queima dentro do meu coração, querido, é que um dia nós vamos dar conta de cada ovelha que o Senhor confiou a nós. E quando eu olho para essas coisas estranhas, para essas coisas loucas que muitos homens têm feito nesse tempo em relação ao que pastorear pessoas, a cuidar de igreja, a estar à frente de igreja, é isso, é que um dia, querido, não vai ter jeito. Um dia eu vou estar diante do Senhor e o Senhor vai dizer para mim, ou vai me perguntar. Pastor Rideu fala que Deus vai nos perguntar pelo menos 3 coisas. Uma coisa é como que nós cuidamos da nossa esposa. A segunda coisa é como que nós cuidamos do rebanho que Ele nos confiou. E a terceira coisa é como nós cuidamos da nossa família. Isso eu tenho certeza, isso me causa muito temor. De saber que um dia, apesar de ser uma responsabilidade, apesar de ser um privilégio, pastorear pessoas, nós vamos dar conta de todos aqueles que foram confiados nas nossas mãos. Isso é ser pastor. Ser pastor, querido, é um privilégio, mas ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. Não só diante da igreja. E quando nós, em algumas conversas, às vezes aconselhando outros líderes, aconselhando outras pessoas, ou até mesmo no meio de outros pastores, nós percebemos, querido, que hoje a nossa vida, não só de pastores que estão à frente de igreja, mas pastores que são auxiliares, que estão pastoreando no dia a dia, que estão cuidando de pessoas. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos, não diz respeito somente à nossa família. Aquilo que eu, pastor Fábio, a pastora Tânia, e os pastores dessa casa, eles fazem não diz respeito somente às nossas próprias famílias. Eles se diz respeito a quase 50 famílias. Esse é um peso, mas esse ao mesmo tempo é um privilégio que nós temos de ser pastor de pessoas. Ser pastor também, meu irmão, é não caminhar sozinho. Um bom pastor, ele sempre estará cercado de pessoas que o ajudam a pastorear o rebanho. É estar cercado daqueles que dividem as cargas. É estar cercado daqueles que fazem o ministério se tornar mais leve. E eu louvo a Deus, querido, pela equipe pastoral que Deus nos deu aqui na comunidade Caminho Vivo. Eu louvo a Deus pela vida de cada líder de departamento, de cada líder de grupo familiar, que tem pastoreado as pessoas. Você sabia que existem muitos pastores hoje no nosso dia a dia que exercem a função pastoral, só não tem um nome de pastor. Você, líder de grupo familiar, você é um pastor. Você é líder de departamento, você é um pastor, você é uma pastora dentro daquele departamento. Talvez você só não tenha o título de pastor, mas vocês são pastores. Amém? Muito obrigado por vocês acreditarem nesse ministério. Muito obrigado por vocês acreditarem nesse pastoreio. E é muito bom, querido, ter vocês conosco. É muito bom porque a própria palavra de Deus nos ensina a respeito disso. Você sabia? Quando Jesus ele multiplicou os pães e os peixes, em 2 momentos a Bíblia relata 2 multiplicações de pães e peixes. Nas 2, querido, você vai ver algumas particularidades ali, algumas questões de números de pães e peixes, mas de forma geral, eu acredito que Jesus ele gostaria de entregar os pães e os peixes para cada pessoa ali. Só que Jesus já havia encarnado, querido. Jesus já estava no corpo de um homem. E era impossível ele fazer isso, porque havia mais de 5.000 pessoas ali. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, o que aconteceu? Os discípulos,
Os pastores auxiliares repartiram as pessoas em grupos e compartilharam, depois de Jesus ter feito o milagre da multiplicação. Foram os seus discípulos que deram o pão e o peixe para cada um comer. Foram aqueles que ajudaram, querido, Jesus a carregar o fardo. Foram aqueles que fizeram do ministério de Jesus ser mais leve. É isso que muitas vezes nós vemos na prática do ministério, não só pastoral, mas do ministério de líderes, do ministério daqueles que estão cuidando de pessoas nesse tempo. E não é fácil, querido. Não é fácil. Mas é prazeroso e é precioso diante do Senhor. Amém? Eu costumo dizer, querido, que Deus não fica devendo nada para ninguém. Eu vejo isso, muitas homens e mulheres que têm investido, querido, tempo aqui em cuidar de pessoas, em preparar as coisas aqui nessa igreja, em cuidar das coisas aqui nessa igreja. E algo que eu carrego comigo desde o início do nosso ministério é que Deus ele não fica devendo nada para ninguém. Homens e mulheres que têm investido, têm semeado, têm ofertado nessa igreja há mais de 20 anos. Deus ele não fica devendo nada para ninguém, querido. Nada para ninguém. E sabe de uma coisa, meu irmão, minha irmã? Vale a pena. Vale a pena. Às vezes nós nos cansamos, é verdade. Às vezes o fardo parece que pesa um pouco mais. Por isso que nós precisamos uns dos outros. Vale a pena cada minuto, cada momento, cada centavo investido no reino de Deus. Vale a pena ser um pastor, vale a pena ser um líder e ter um coração de pastor para cuidar de pessoas. Quem trabalha com pessoas aqui sabe o quanto é desafiador cuidar de gente. Mas Deus não deve nada para ninguém. Amém? A igreja, querido, também. Muitas vezes nós já ouvimos falar que a igreja é um grande hospital. Não é verdade? Amém? É interessante nós pensarmos no ponto de vista ou fazermos uma analogia em relação ao ministério pastoral dentro da igreja. Num hospital, quando você é internado ali, ou quando você chega naquele hospital, quem já passou alguns dias internado ou num leito hospitalar sabe do que eu estou falando. Quando você é internado ali, o seu contato maior, talvez 90% a 95%, não é com o médico. O seu contato maior ali é com os enfermeiros, ou com as enfermeiras que cuidam de você durante o dia. O médico ele passa talvez uma vez por dia, ou 2 vezes no máximo. O médico ele vai lá, ele vai olhar os seus exames, ele vai requerer mais alguns exames, ele vai olhar o resultado desses exames, e ele vai deixar a medicação prescrita ali. Mas quem que vai aplicar a medicação? São os enfermeiros. E quando nós falamos sobre ministério pastoral, querido, dentro de uma igreja, muitas vezes você não tem um contato comigo, com a pastora Tânia, no seu dia a dia. Tem pessoas aqui que nós nos vemos, a maioria das vezes, aos domingos. Por isso da importância do grupo familiar, querido. Por isso é importante você estar inserido dentro de um grupo familiar. Porque você vai ser pastoreado por alguém. Você vai ser cuidado por um enfermeiro, por uma enfermeira. E como tem enfermeiros bons, querido, nesse tempo, não é verdade? Como tem enfermeiras boas nesse tempo, que vão cuidar de você, que vão orar por você, que vão ouvir você. E o médico ele vai passar ali durante o dia. Em algum momento ele passa, ele olha os exames, ele prescreve outra medicação. Mas é interessante que as decisões, muitas vezes, as maiores decisões não são tomadas pelos enfermeiros. O enfermeiro ele tem o seu papel ali. As maiores decisões, ou talvez as maiores decisões, são tomadas pelos médicos. É o médico que se diz se aquele caso ele é cirúrgico ou não. É o médico que talvez em um caso mais extremo decide se vai amputar a perna de um paciente ou não. O enfermeiro ou a enfermeira, ele não tem esse poder. Ou ele não tem essa responsabilidade.
Mas essa é a responsabilidade do médico. Essa é a responsabilidade, muitas vezes, de um pastor. E se você está sendo cuidado num grupo familiar, glória a Deus por isso. Se você ainda não tem um grupo familiar, eu aconselho você a procurar um o mais rápido possível, para que você seja cuidado, para que você seja pastoreado no seu dia a dia. Se não tiver nenhum grupo familiar, nós criamos mais um grupo familiar. Isso vai ser um privilégio para nós. Amém? Pastor querido, ele não é psicólogo, pastor não é terapeuta, pastor não é coach, treinador, mas às vezes nós precisamos ser. Às vezes nós precisamos ser psicólogos, às vezes nós precisamos ser treinador, o incentivador, o capacitador de pessoas, e não é tão simples assim. Algumas pessoas hoje, nesse tempo, virou moda chamar o pastor de pai. Esse é meu pai. Eu particularmente não gosto muito disso, querido. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, querido, seja naturalmente, no nosso mundo natural, você tem um pai. Você não precisa de um outro pai. Amém? Pastor, mas eu não tive meu pai presente, eu não sei nem quem é o meu pai. Mas você tem um pai, querido, que te ama. Amém? Que cuida de você todos os dias. Você não precisa de mais um pai. De pastor você precisa. Alguns pastores hoje que forçam as pessoas, chamá-lo de pai, de paizão. Esse é meu paizão. Eu não gosto disso. Mas às vezes nós precisamos ser, querido. Às vezes nós precisamos ser aqueles que aconselham, que ouvem. E sabe o que é interessante no ministério pastoral? O pastor não diz aquilo que você tem que fazer. Algumas pessoas nos procuram e eu entendo isso. Pastor, o que eu faço? Eu tenho essa situação, eu tenho essa decisão para tomar. O nosso papel, querido, como pastor, não é dizer para você o que você precisa fazer. Ou o que você tem que fazer. Não, meu irmão, tá aqui, ó. Vou prescrever para você aqui, ó. Você precisa fazer isso. Não, querido. Esse não é o nosso papel de pastor. Amém, pastores? E glória a Deus por isso, querido. O que nós precisamos fazer, querido, é que você, como uma ovelha, você tenha clareza para procurar o verdadeiro pastor e ouvir do verdadeiro pastor aquilo que você precisa fazer. Esse é o nosso papel como pastor. É de conduzir, querida, a ovelha. É de proteger a ovelha, é de guardar a ovelha. Não é dizer para a ovelha o que ela tem que fazer. Amém? Vocês estão me entendendo? Sabe o que é interessante, querido? Quando Jesus ele está com Pedro, Jesus ele chega em Pedro e ele faz algumas perguntas para Pedro. Ele diz: Pedro, tu me amas? Pedro diz: claro, Senhor, eu te amo. E Jesus, a palavra de Deus fala que Jesus, olhando bem para ele, diz: Pedro, tu me amas? Ele diz: eu amo, Senhor. E pela terceira vez, Jesus olha dentro dos olhos de Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Pedro, constrangido, diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. E Jesus só diz uma coisa para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Quem é o dono das ovelhas, querido? Não somos nós, pastores. Nenhum pastor é dono de ovelha. Jesus é o dono das ovelhas. Amém? E assim como Jesus chamou Pedro para apacentar as suas ovelhas, Jesus nos chamou para apacentar as ovelhas dele aqui na terra. As ovelhas têm dono, o nosso papel é pastorear, cuidar, guardar, proteger, alimentar e dar direção para elas. E principalmente, conduzi-las para o bom pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha quanta coisa, querido, que pastor tem que fazer.
No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15, Jesus ele conta 3 parábolas ali. Ele conta a parábola da ovelha perdida, e essas parábolas elas estão interligadas ali no contexto. Se você conhece a palavra de Deus, senão depois você pode ler na sua casa. Lucas capítulo 15, ele começa relata 3 parábolas ali. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. E elas estão interligadas dentro de um contexto ali. Abre sua Bíblia comigo, lá, Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, verso de número 1. Eu vou ler com você esse texto e depois nós vamos entender algumas coisas interessantes sobre o que é ser ovelha e o que é ser o pastor aqui. Lucas 15, verso de número 1. A epígrafe aqui é a ovelha perdida. A palavra de Deus é assim: ora, chegavam-se a todos os publicanos e os pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. No verso de número 3, então, ele lhe propôs esta parábola. Qual de vós, o homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até que encontre? E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que havia se perdido. E digo-vos assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então a parábola aqui, querido, é muito clara e é bem conhecida por todos nós. Aquele pastor, ele tem 100 ovelhas. E uma dessas ovelhas, ela se desgarra do rebanho. E aquele pastor, ele deixa as 99 e ele vai atrás dessa ovelha perdida. O que o texto não nos relata é o que está por trás do fato histórico disso daqui. O que o texto não nos relata é a maneira e o procedimento que o pastor precisava fazer com essa ovelha para trazê-la de volta. Aquela ovelha que era perdida, o pastor deixava as 99 e ia atrás dela. E quando ele achava aquela ovelha, ele quebrava as suas patas dianteiras. Quebrava as patinhas da ovelha, colocava ela nos seus ombros e trazia ela de volta para o rebanho. Hoje, querido, muita gente, isso nós já ouvimos e às vezes recebemos algumas mensagens, mas o pastor, a palavra de Deus fala que o pastor tem que deixar as 99 ovelhas e ir atrás da perdida. Sim. Mas quem está disposto, querido, a ter as suas patinhas quebradas para que você seja trago de volta para o rebanho? Esse era o papel do pastor. E eu fiquei pensando e meditando sobre isso, querido. Você acha que era agradável para o pastor quebrar as patinhas daquela ovelha? Eu acredito que não. Sinceramente, não. Você acha que era algo que aquele pastor queria e tinha prazer em achar aquela ovelha? E quebrar as suas patas para trazê-la de volta? Não, não era algo prazeroso. Mas era algo necessário. E ser pastor, querido, muitas vezes não é fazer aquilo que nós achamos certo ou aquilo que nós gostamos. É fazer aquilo que é necessário. Trazer aquela ovelha de volta para o rebanho. E era isso que acontecia. Ele quebrava as patinhas dela, colocava aquela ovelha no ombro e trazia aquela ovelha para de volta do rebanho. E aquela ovelha ela não podia mais fugir ou desgarrar das outras 99. As ovelhas também, meu irmão, ela tem algumas características bem peculiares. As ovelhas, elas são extremamente teimosas. Você sabia disso? As ovelhas são teimosas. Se você estudar sobre o animal ovelha, você vai perceber, as ovelhinhas são teimosas. As ovelhas também, querido, elas são míopes. Você sabia disso? As ovelhas não enxergam bem. Elas, além de não enxergar bem, elas quando estão desprotegidas, elas se tornam presa fácil.
para os predadores. Por isso que toda ovelha precisa de um pastor. O pastor, naquele tempo, querido, ele era encarregado disso, de cuidar das ovelhas, de guardar pela vida das ovelhas. E ser pastor naquele tempo, querido, é algo extremamente desafiador. Porque os pastores, eles caminhavam quilômetros de distância pastoreando essas ovelhas. O pastor de ovelhas passava meses e anos cuidando do mesmo rebanho. E uma fugia, ele ia atrás, pegava, quebrava a patinha, trazia de volta. Quando as ovelhas estavam descansando, dormindo, se alimentando, o que o pastor estava fazendo? Estava atento. Porque naquele momento de fragilidade, de descuido, os predadores poderiam agarrar uma dessas ovelhas. Os lobos poderiam atacar aquele rebanho de ovelhas. Ser pastor, querido, é isso. É estar atento. É quando nós estamos, às vezes, descansando, nos alimentando, o nosso pastor, ele está sempre atento, cuidando, guardando, vigiando pela vida das suas ovelhas. Interessante também, uma das características das ovelhas, você nunca vai ver uma ovelha com garra afiada. Você sabia disso? Você não vai ver uma ovelha com dente afiado. Porque quem tinha garra e dente afiado não era ovelha, é bode. Só que a palavra de Deus, ela fala sobre isso. Todas as vezes, querido, que alguém atacar ou se tornar uma pessoa agressiva, as ovelhas não são agressivas por natureza. Posso ouvir um amém? A nossa natureza, querido, nova natureza não é de sermos agressivos. A nossa natureza não é de atacar uns aos outros. A nossa natureza é diferente. Amém? Aquelas que atacavam, aquelas que não eram ovelhas, eram bodes. E o próprio Senhor Jesus falou sobre isso, que no mesmo curral, no mesmo aprisco, haveria as ovelhas e os bodes juntos. E sabe como que o pastor sabia qual era ovelha e qual era bode? Todo pastor tinha um cajado, querido, um pedaço de madeira. Aquele cajado, ele servia para algumas utilidades. Aquele cajado, normalmente, ele tinha a sua ponta como um gancho. Quando aquela ovelha caía dentro de um buraco, ele pegava do seu cajado e ele enroscava na ovelha e trazia a sua ovelha de volta. E aquele cajado também, ele era para disciplinar as ovelhas. Quando a ovelha estava saindo da rota, quando a ovelha estava fazendo algo que não era para fazer, aquele pastor tinha que disciplinar a ovelha. E quando ele disciplinava a ovelha ela não retrucava. Mas quando retrucava, ele sabia que não era uma ovelha, que era um bode que estava infiltrado ali. Porque há uma diferença na natureza do bode e da ovelha. A ovelha, quando ela é disciplinada, ela não rebate, ela não retruca. Um bode, sim. Essa é a diferença, algumas diferenças do que é ser um bode e uma ovelha. Todas as vezes, querido, que nos relacionamos com gente muito agressiva, pode ter certeza, não é ovelha, é bode. O bode que tem essas naturezas de ferir, de atacar pessoas. Os bodes também, eles são impastoreáveis. Sabe qual que é uma das piores coisas no ministério pastoral? Talvez mais cansativas e mais desagradáveis é tentar pastorear quem não quer ser pastoreado. Os bodes, eles não são pastoreados. As ovelhas, sim. Então nós temos aprendido com Deus sobre isso. Existem pessoas, querido, infelizmente, que hoje estão dentro das igrejas, mas que não querem ser cuidados, não querem ser pastoreados. E nós respeitamos isso. Nós entendemos isso, olhando para o próprio ministério do Senhor Jesus. Querido, existe ministério melhor, mais lindo, maravilhoso do que o do Senhor Jesus nessa terra? Não existiu. Jesus passou 3 anos, mais de 3 anos, pastoreando pessoas aqui nessa terra. As pessoas viram os sinais e as maravilhas, pessoas curadas, querido. Gente que chegava sem enxergar. Jesus cuspia no chão, fazia um barro, colocou no olho daquele homem, e aquele homem lavou e começou a enxergar.
Pessoas que foram curadas, pessoas que foram libertas, que tiveram as suas vidas transformadas. As pessoas viam os milagres acontecendo na sua frente. Mas Jesus nunca foi unanimidade. Você sabia disso? O ministério de Jesus nunca foi unanimidade. Nem todos aplaudiram o ministério de Jesus. Não tem jeito, querido. Ser pastor é isso, é saber que nem sempre vão ser todos, ou nós não vamos agradar a todos. E esse nem é o nosso papel, nem é o nosso foco. Mas nós precisamos entender algumas outras coisas que Jesus nos ensinou, querido. Jesus nos ensinou, querido, que dentro do aprisco haverá ovelhas e também bodes. Lá em Mateus, no capítulo 24, 25, diz que quando Jesus voltar, é Ele quem vai separar as ovelhas dos bodes. Não somos nós. Amém, pastores? Amém? É Jesus, querido, que vai separar. E lá o texto diz que Ele separará para si as suas ovelhas. Jesus, querido, é o bom pastor e a nossa maior referência de pastor, e mesmo assim não obteve a aprovação de todos. Na caminhada pastoral, queridos, sempre vão existir aqueles que se acham que faria melhor do que o seu pastor. Você sabia disso? Na sua caminhada de líder, de grupo familiar, querido, você vai se deparar com pessoas que sempre vão achar que faz melhor ou que fariam melhor do que o seu líder. Sabe qual que é uma comparação interessante, um paralelo que nós aprendemos com isso? É nos esportes. Principalmente no futebol. Quem gosta de futebol, querido, sabe, às vezes aquele cara perde um gol ou perde uma penalidade, quem está lá no sofá assistindo fala: que burro, cara, esse cara, como pode perder um gol desse? Eu não perdia. Eu não perdia. Como que essa pessoa pode errar esse lance? Eu não perdia. Sabe o que nós aprendemos com isso, querido? Aqueles que nunca pisaram, querido, em um gramado ou uma quadra, não sabem o que é estar lá. Não sabem o que é entrar em um quadra, em um ginásio, em um estádio. Talvez com 5, com 10, com 15, com 20. Nós vemos jogos de futebol hoje com 60, com 70, com 80 mil pessoas, querido. Mas para quem está na arquibancada, querido, é tudo maravilhoso. Não é verdade? É tudo. Eu fazia dessa forma, eu não fazia dessa forma. Por que ele não fez assim? Por que ele não fez assado? Nós podemos aprender com isso, querido. Nós podemos aprender com isso na nossa vida. Na arquibancada, querido, é fácil. Difícil é se preparar e entrar em campo. Quem nunca fez, querido, algo na vida, quando olha alguém fazendo, às vezes parece fácil. E é fácil, querido, na teoria. Mas quem já entrou dentro de um campo um dia, ou quem é atleta, ou já foi atleta, sabe o quanto é difícil, o quanto é dolorido, querido, para chegar em momentos como aquele que nós estamos, às vezes, na sala da nossa casa assistindo. E só para fechar esse parênteses aqui. Nós olhamos para a nossa seleção brasileira hoje. Meu Deus do céu, isso aí. Aí esses dias tinha uns lances lá da seleção de 2002. A gente fica olhando, os homens principalmente, né? Tá difícil para nós ganhar a Copa do Mundo agora, hein? Mas nós não sabemos muitas vezes, querido, qual que é a pressão de vestir aquela camisa amarela, de jogar, de representar a seleção pentacampeão do mundo. Nós não imaginamos o que é isso. Porque muitas vezes nós não entramos em campo, querido, nós não pisamos lá no gramado. E tá tudo certo. E ministério pastoral é isso, querido. Muitas vezes nós vamos receber críticas, as pessoas vão falar, vão dizer como que a gente tem que fazer. Às vezes são pessoas que estão no nosso dia a dia, que estão compartilhando com a gente da vida, do ministério, e está tudo certo.
Nós também não somos o dono da verdade. Mas muitas vezes nós recebemos críticas, às vezes de pessoas que não sabem a dimensão que é ser igreja, não sabem a dimensão que é cuidar de pessoas, não sabem da dimensão que é estar inserido nesse ambiente eclesiástico, querido. Ser pastor é isso. Ser pastor, querido, é um grande desafio. Mas que bom que Deus nos confiou esse grande desafio. Que bom que Deus confiou a nós, pastores e pastoras, esse grande desafio. Eu nasci, querido, para ser pastor. Eu descobri isso não faz muito tempo. Eu, por muito tempo na minha vida, se o pessoal do louvor quiser subir aqui, pode subir. Eu, por muito tempo na minha vida, eu achava que eu havia nascido para ser um jogador de futebol. Eu sonhava em ser jogador de futebol, eu me preparei para isso. Eu abri mão de algumas coisas na minha juventude para se tornar um atleta profissional. E por muito tempo primeiro eu achei que eu não ia ser nada. Depois eu achei que eu me dava bem no futebol e que eu iria ser um jogador de futebol. Depois de um tempo, querido, por algumas coisas que aconteceram, por algumas desilusões, por algumas derrotas doloridas na carreira, por um momento, eu achei que eu não tinha nascido mais para ser jogador de futebol. Depois eu fui trabalhar gerenciando pessoas, cuidando de pessoas. E naquele tempo eu achei, não, agora eu nasci para isso aqui, para cuidar de gente, eu nasci para vender sapato. E eu gostava, querido, de fazer isso. Eu gostava de atender pessoas, eu gostava de ver as pessoas contentes, eu gostava de ver as pessoas felizes, principalmente as mulheres, que o sapato para a mulher é algo muito importante. As mulheres gostam de sapato. Eu tenho uma lá em casa, eu tenho duas lá em casa e eu sei disso. E por esse tempo eu achei que eu havia nascido para vender sapato. Que Deus havia me criado para ser um bom vendedor de sapato ou para ser um bom gerente, de gerenciar, de cuidar de pessoas. De dizer, faz para ele, faz para ela. Você não faz tanto para mim? Faz. Mas chegou um tempo na minha vida que eu descobri que eu não nasci para ser jogador de futebol, apesar de jogar ainda mais ou menos. Eu não havia nascido para ser um bom gerente, mas eu descobri que dentro do futebol, Deus estava me treinando. Dentro das lojas de calçado, dentro das lojas de carros, vendendo carros, Deus estava me treinando para aquilo que eu verdadeiramente havia nascido para fazer. Então eu descobri que eu nasci para ser um pastor. E como eu sou grato a Deus, querido, por ser um pastor, por Deus ter me confiado tal dádiva. Amém? Você pode se colocar em pé nessa noite? Essa é uma noite especial, querido, a noite da ceia do Senhor.